Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos virar a marcenaria do avesso para entender como ela é construída. Esse canal do YouTube tem o intuito de compartilhar conhecimento sobre projetos de marcenaria, para que a gente troque experiências, conhecimentos, técnicas, sacadas, soluções, fale sobre tendências, sobre métodos de projetar, para que tudo isso facilite a forma que a gente produz marcenaria, que agilize o nosso processo de produção, criação e desenvolvimento de marcenaria. Mas mais importante do que isso, eu quero que mais pessoas consigam entender e projetar marcenaria de forma qualificada, da forma mais compreensível e executável possível. Eu sou a Gabriela Grepp, arquiteta, especialista em projetar marcenaria, em criar marcenaria. Sou autora do método Marcenaria 4 Passos e é neste canal do YouTube que a gente vem compartilhar conhecimento toda semana. E o vídeo de hoje nós vamos falar de técnica construtiva, como é por trás daquela marcenaria que a gente não vê. O que está por trás da porta, o que está por trás daqueles montantes, daquelas prateleiras, o que é aquela parte oculta que a gente não enxerga, mas que é de extrema importância saber que existe. Porque é ali que reside a construção de uma boa marcenaria e também é ali que reside várias soluções que a gente pode criar dentro dos nossos projetos. E você pode me perguntar como que o avesso de uma marcenaria pode ser uma solução. Quando você vira ela do avesso, ela é feita de cheios e vazios. E muitas vezes esses vazios são caminhos que eu posso utilizar para solucionar algumas dificuldades que eu vou encontrar numa reforma, que eu vou encontrar numa obra, ou mesmo que vou encontrar porque eu quero trocar a minha marcenaria de lugar. E a única possibilidade de não fazer obra é através da minha marcenaria. Mas ela só vai solucionar para mim se eu souber aonde está a parte vazada dela e que vai permitir que eu faça soluções com ela. Então, conhecer marcenaria pelo lado de dentro, pelo lado do avesso, é importantíssimo. Ele diz totalmente se você tem domínio sobre o projeto de marcenaria, sobre o processo. E eu não estou falando aqui que você vai entender como é que o marceneiro prega um MDF na parede, como é que ele prega o painel, como é que ele faz o corte, como é que ele faz a usinagem. Eu não estou aqui falando disso. Dominar o processo é você compreender que a marcenaria, ela não é uma peça maciça, ela não é inteira, ela é feita de partes, e as partes, elas são como um Lego, um Playmobil, você vai montando, juntando, e aquele quebra-cabeça é a marcenaria. Então, por isso eu posso afirmar para você que marcenaria é construída. Ela é produzida com peças que são cortadas, juntadas, fixadas e que no final você vê aquela parte externa, né? Que você vai enxergar aquela plástica, que é tudo que a gente vê e que o nosso cliente vê. Mas o por trás, muitas vezes só o marceneiro compreende. Mas está na hora de nós, profissionais da arquitetura, do design, entendermos e também conhecermos o que está por trás daquela fachada linda da nossa marcenaria. Por quê? Nesse momento que eu sei como ela é construída, eu consigo propor designs, eu consigo propor desenhos mais elaborados e mais assertivos. Eu não vou ser doida de propor algo que não possa ser executável e muito menos, eu não vou ficar com receio de propor algo por medo de não saber se vai poder ser executado. Então, conhecer a marcenaria por dentro, pelo lado de dentro, ela é importante para isso, para te dar liberdade para criar, para ousar e para garantir que aquela ousadia, aquela criatividade vai ser executada.
Porque se ela é viável, não tem por que ela não ser executada. Ninguém pode chegar para você e dizer que você não pode executar se você consegue provar, argumentar a técnica. Eu vou contar uma passagem da minha vida onde eu passei por isso, né? Exatamente por isso, né? Eram painéis, alguns painéis fixos e outros com portas de correr, né? Eu sugeri para uma cliente colocar numa sala em várias paredes, ou seja, eram 1, 2, 3, 4, 5, 6 paredes. E isso fazia um zigue-zague, etc e tal. E eu mandei para a loja do Planejados a ideia como eu gostaria que fosse feita. E quando eu fui validar, depois da cliente já ter aprovado, que eu fui validar o que estava sendo feito, que ela pediu a minha validação, eu identifiquei que existiam muitos painéis a mais do que era necessário. Eu estava colocando um painel sobre a parede. E aí eu já estava comendo, né, um espaço ali naquela sala. E aí, se você coloca, ao invés de 2 painéis, você já coloca 4, imagina que eu dobro o espaço que eu estou ocupando ali daquela circulação que eu iria acomodar. E quando eu vi aquilo, eu vi que era desnecessário, porque não era a ideia, não era o que a gente queria. E por quê? Se eu deixasse 4 painéis naquela situação, ia ficar muito grosseiro. Já estava muito larga a parte, né, a estrutura que ia suportar o trilho. Se eu colocasse mais 2 painéis, ela ia dobrar de tamanho, ou seja, o impacto daquele trilho na altura da porta, né, de 2,10, 2,20, ia ser absurdo e não ia ficar bom. Então, eu cheguei para a pessoa que está para projetista da loja e falei bem assim, não, eu não gostaria de tem painel demais, eu quero que você retire esse e esse. Aí ela falou bem assim, não, mas eu não posso tirar esses 2, como eram painéis, um na frente do outro, eles tinham uma largura para poder encaixar todos eles assim, né? E ela falou que se eu tirasse esse encaixe daqui que estava, né, no canto em L, não ia dar acabamento, ele permaneceria daquele tamanho, que, tipo assim, não ia adiantar de nada eu tirar 2 painéis, porque aquele encaixe que era o pior para mim, ela ia ter que permanecer. Aí eu falei assim, por que vai permanecer? Ele só é desse tamanho porque você está encaixando 4. Eu não preciso dele aqui. Esse miolo aqui do canto é que pegava o painel de cá, que era o que eu tinha 4 que eu queria tirar. E esse daqui, então, ela botou uma peça larga de 4, mais esse daqui, ele encostar aqui. E essa daqui eu falei assim, não, esquece. Tira pela metade, tira 2 painéis, diminui isso daqui, encosta isso daqui na parede, coloca... Aí ela falou bem assim, não, mas eu não posso. Eu falei assim, pode sim. Aí eu peguei, me dá um pedaço de papel. Rabisquei para ela, falei assim, essa porta vai encostar aqui, essa daqui vai encostar aqui, eu não preciso desse trilho até aqui, esse daqui vai ficar até aqui. E você tira 2 painéis, você faz ele mais magrinho e a gente ganha espaço e vai ficar mais delicado porque tem isso, porque tem aquilo. Ela parou, olhou para mim e falou bem assim, nossa, você entende disso, né? Aí eu falei bem assim, claro que eu entendo. Eu sei o que eu tô falando. Aí ela falou assim, não tinha pensado nisso. Acho que vai dar para fazer. Eu falei assim, é claro que vai dar para fazer. Pode? Aí ela foi lá, mexeu no programa dela, tal. E aí mexeu. Gente, se eu não soubesse como uma marcenaria é construída, eu nunca bateria de frente com ela para argumentar que a minha ideia era possível de fazer. Eu ia ter que aceitar ela me dizer que ia ter que ficar aquele trambolho lá na sala da minha cliente. E não ia ficar bonito, eu já estava, assim, desgostosa dessa situação. Então, para você ver a importância da gente ter esse conhecimento, é o fato da gente garantir a estética e a boa funcionalidade para os nossos clientes, para os nossos projetos. Porque só a gente que sabe do contexto global ali daquele projeto vai ter condição de dizer, de entender qual é o impacto daquela marcenaria no local. E aí, quando eu tenho a técnica, eu busco uma solução. Porque eu não faço isso só para dizer assim, ai, nossa, ela sabe. Não, eu entendo daquilo dali porque eu quero buscar uma solução. Eu, quando passei a estudar e compreender sobre técnica construtiva da marcenaria, era porque eu queria
entender e buscar soluções com aquilo ali que eu estava fazendo. É claro que eu não queria que ninguém me chamasse atenção mais, né? Como eu já fui chamada. Vocês acham que não? Nossa, marceneiro já me chamou muita atenção. Mas eu queria, na verdade, era criar soluções. Poder criar soluções. E eu só poderia fazer isso se eu entendesse como era o processo. E assim, não é muito fácil de você compreender. Mas depois que você pega o jeito, não tem mais como voltar atrás. Uma vez entendido, a gente não desentende. Uma vez compreendido como é que é o funcionamento, uma vez que você vira a marcenaria do avesso, você nunca mais deixa de olhá-la só pela frente. Você vai olhar ela de fachada e vai olhar ela pelo avesso. Isso é sempre. Você vai fazer essa prática, vai ser constante no seu dia a dia, no seu método de projetar. Então, gente, o que eu quero mostrar para vocês hoje é como é uma marcenaria por dentro. Eu não tenho condição de levar vocês lá numa marcenaria. Então, para eu poder apresentar isso para vocês, eu vou fazer alguns croquis no quadro para que fique um pouquinho mais claro, mais fácil de entendimento do que eu só falando. E eu vou falar para vocês de elementos que fazem parte e constituem uma marcenaria. E quando a gente juntar cada uma dessas partes, ela vai fazer sentido e aí você entende todo o macro. Então, a gente vai entender de pedacinho por pedacinho e depois você consegue fazer a junção e compreender o total dessa marcenaria, de como é ela por dentro. Bom, gente, então vamos lá. Vou tentar aqui traduzir um pouquinho para vocês aqui nesse quadro como é uma marcenaria pelo avesso. Antes de eu começar a desenhar, eu vou mostrar para vocês, com esses exemplos de 2 pedacinhos aqui de MDF, como é que o que é que eu vou tentar representar para vocês. O que a gente vê numa marcenaria quando a gente olha um armário ou quando a gente olha um móvel, um painel, etc e tal? A gente vê só a fachada, né? A parte que é externa. Vou colocar uma foto aqui do que é uma fachada de um armário tradicional, comum. Não precisa ser nada de excepcional. E o que a gente enxerga, geralmente, são essas partes aqui, ó, de MDF. Vou usar essa aqui que é mais escura. Essa parte aqui de MDF, tá vendo? Só que a gente esquece que esse MDF, ele é dessa espessurinha aqui, ó. Opa! Ele é dessa espessurinha, tá vendo? Ele não é desse tamanho. E quando você olhar ele de lado, ele não é nessa profundidade. Ele é só isso, gente. Então, começa primeiro a entender que toda marcenaria, ela é construída com partes dessa. Óbvio que aqui tá pequenininho, mas a chapa, ela tem 1,75 por 2,85. Então, ele vai cortar nos tamanhos que precisa, mas é isso daqui que a gente vai ter. Então, a gente constrói tudo por isso. Mesmo que a sua marcenaria tenha, sei lá, seja um armário de 2,70 de altura por 3 de largura e 55 de profundidade, toda ela será construída com placas, com peças que tem essa espessura. Que tem essa espessura. Entenderam? Então, é a primeira coisa que a gente tem que entender para poder passar para o estágio seguinte. Quando eu entendo isso, eu vou entender que se isso daqui for o meu montante, isso daqui for a minha porta, eles vão estar assim, ó. Vou chegar mais perto para vocês verem. Assim. Porque aí eu abro a minha porta e tudo bem. Então, como que isso daqui representa um montante, vamos dizer assim, no nosso dia a dia? Vou representar aqui para vocês a forma que a gente constrói um montante de um armário. Vou pegar o exemplo do armário, tá? Então, o armário, se a gente pegar um armário em vista, eu tenho isso aqui, tá? Aqui eu tenho uma linha que é o rodapé. Aqui eu tenho uma linha que é o roda-teto. Aqui eu vou ter uma linha vertical, que é o meu montante. E aqui, outro montante. Isso daqui é só a caixa. É o que eu tô vendo de fora.
E vamos considerar, para facilitar a nossa vida, e o meu também, a minha também, que ela terá apenas 2 portas. E eu vou dizer que ela vai ter um puxador aqui e um puxador aqui. Então, é um armário de 2 portas bem básico. Mas você compreende que aqui, ó, é a linha do piso e aqui é a linha do forro. E isso daqui é parede. Como que isso daqui vai ficar pelo lado de dentro? Pelo lado de dentro, se eu pegar em planta baixa, eu vou ter isso daqui de parede, ó. Vamos considerar que isso daqui vai ser a alvenaria, tá? Isso daqui é a alvenaria que envolve a nossa marcenaria. Então, o meu armário, ele tá acontecendo aqui dentro. Se a minha porta, ela tem que ficar aqui, ó, comecei a desenhar só pela porta. Eu tenho que o meu montante tá aqui, concorda? E aí, lá no final, eu vou ter um fundo também. Basicamente, é isso que a gente vai ter. A gente tem a alvenaria que contorna, a gente tem aqui as partes, né, que fazem a porta com os montantes, e nesse caso, o meu montante, ele é um montante recuado. Ele vai ter uma chapa inteira até o final. Ele vai fazer a lateral. Por quê? Porque internamente, eu não quero ver a parede. Eu poderia optar em não ter? Poderia. Mas nesse caso, eu não quero ver a parede quando eu abrir as portas. Eu quero ver que ele é todo forrado de MDF ali. Então, eu vou ter um fundo e eu vou ter as laterais. Ok? Então, por isso a representação dele é até o final. Mas, e esse rodapé? Ele é até o final? Como que ele se sustenta? Como que ele é feito? Lá no início, quando eu comecei a projetar marcenaria, eu achava que quando eu via isso daqui, eu posso considerar que isso daqui é o rodapé e a porta tá aqui para cima, né? Eu achava que isso daqui do rodapé, ele vinha nessa profundidade toda aqui, ó, e fazia toda essa profundidade. E, na verdade, não é assim. Na verdade, isso daqui a gente está vendo externamente, é uma vista externa. Que se eu desenhar internamente, ela muda um pouquinho. E é aí que a gente começa a entender a marcenaria. Repara que se eu coloco aqui sendo a base, aqui sendo a parte de cima, vou tentar replicar exatamente igual. Quando eu desenho meu rodapé aqui, eu tenho uma espessura dessa. Por quê? Porque ele é o MDF, que é a base da minha marcenaria. Eu tenho uma chapa, é como se fosse uma prateleira. Na verdade, é uma prateleira que é colocada aqui e o meu rodapé vem aqui. E aí, essa parte do rodapé, essa prateleira é o fundo do armário. E esse rodapé, ele tá aqui. E ele pode ser aqui, ele pode ser alinhado, vai depender do seu desenho. Pode ser recuado, igual um soco. Mas aí você começa a entender que se essa prateleira é o fundo do meu armário e esse daqui é o rodapé, você começa a entender que existe um vazio aqui, que aqui está o chão. Eu tenho um vazio aqui. Esse vazio, ele é representado assim, ó. Se eu fizer um corte aqui, eu vou fazer bem grande para poder entender, tá? Esse daqui é o piso. Eu tenho isso aqui, ó. Isso daqui é o rodapé. A porta do meu armário, ela vai ficar aqui. Vocês entendem? Que isso daqui é o piso. Essa daqui, esse aqui é a espessura dessa frente de rodapé. E essa daqui é a prateleira, que é a base do meu armário. E aí, teoricamente, se o meu armário acabasse aqui, você entende que isso daqui é um vazio? E é nesse vazio que muitas vezes pode ocorrer uma solução. É nesse espaço vazio daqui que muitas vezes você vai conseguir traduzir algum tipo de solução para o teu cliente. A gente não sabe qual é.
qual seria a possibilidade que você está fazendo isso. Eu vou dar um exemplo disso daqui, e que é muito fácil. Eu fiz isso na minha casa. Eu demoli uma parede na minha casa para colocar um armário. Óbvio, né? E eu não fiz a troca do piso. E quando a gente demole a parede, fica a marca da alvenaria no chão. E eu não fiz a emenda do piso. E naquela parede que eu demoli, tinha uma parte de... parte elétrica. Corria parte elétrica. E eu não ia quebrar a parede, nem fazer nada, né? O pedreiro falou bem assim, para onde que a gente vai levar? Onde você quer que eu rasgue a parede? Eu falei assim, eu não quero que você rasgue parede nenhuma. Você pode deixar ele dentro, a fiação dentro da tubulação corrugada mesmo e deixa ela no piso, sobre o piso. Ele olhou para mim e falou assim, certeza? Aí eu falei assim, absoluta. Pode deixar aí. Aí ele, mas como é que você vai fazer com isso? Vai ficar aqui? A marcenaria que eu coloquei no local e que ia até o chão tinha essa situação de rodapé. E aí, quando tinha essa situação de rodapé, toda a minha parte elétrica correu ali dentro. Sobre o piso, sem quebrar, não troquei piso, não correu nada. Então, olha a solução que eu consegui dar, porque eu sei aonde está o vazio da minha marcenaria. Eu sabia que eu podia colocar ali, que eu tinha esse espaçozinho ali para usar. E aí você vai me perguntar, mas se você fizer isso, o dia que você precisar de dar manutenção, você não consegue. Gente, essa partezinha daqui, que é a frente do nosso rodapé, ela é facilmente retirada. Porque se você não sabe, ela não é uma única basezinha na frente e a prateleira fica aqui e isso tudo fica balançando. Não. Como eu falei, a marcenaria ela é construída. Então, ela tem um fundo, uma frente e um vazio no meio. Dependendo da extensão que você tem umas travas no meio do caminho. Então, vai ter outra peça de MDF que vai travar esse caminho. Que vai travar uma peça na outra, para ganhar estabilidade, gente. É uma construção. Sabe assim, ele pega, coloca um gradil no chão... E aí vem com a prateleira em cima e ergue toda essa marcenaria que você tá vendo. Mas aqui no chão, se eu puder, eu vou tracejar aqui para vocês verem, tá? Se a gente tem um rodapé aqui e o fundo aqui, ele vai tracejar uma peça aqui e outra peça aqui. E aí por cima, ele vai colocar isso daqui e vai resolver. Entendeu como é que é feita? Então essa situação, quando eu sei aonde tem... Isso é virar a marcenaria pelo avesso. Isso é fazer a marcenaria jogar a favor da gente. E isso daqui é importantíssimo de você entender, porque muitas vezes alguns detalhes de marcenaria, do encaixe da porta, eles são resolvidos porque você entende como é um rodapé por dentro. Do jeito que você constrói o rodapé, você consegue solucionar formas da porta bater ou não. E isso daqui é uma forma de apresentar o rodapé. Porque dessa forma que está aqui apresentada, eu enxergo essa espessura. Só que se eu quiser sumir com essa linha daqui, e deixar o rodapé só assim, eu posso fazer isso. E aí o marceneiro ele vai entender isso. Mas o que isso implica? Implica que na hora que eu fizer o corte daqui muda. Ele não será mais assim. Ele será dessa maneira assim, ó. Percebeu como é que mudou? A diferença desse para esse? Aqui eu tenho uma parte inteira e aqui eu não tenho uma parte inteira. Eu vejo a espessura do meu MDF. Na verdade, é assim que acontece, ó. Se essa daqui é a nossa parte da prateleira, ele pode ser assim, e aí eu vejo a espessura, ou ele pode ser assim, e eu não vejo a espessura, ela fica para cima. Isso é uma escolha nossa, na hora da gente projetar qual é a estética que eu quero, que vai me levar a decidir como é que eu vou fazer isso, tá? E não tem problema nenhum ser de um jeito ou ser de outro. É
puramente decisão da tua criação, daquilo que você quer comunicar, daquilo que você quer representar, daquilo que você quer fazer. Não importa, você pode fazer do jeito que você quiser, tá? O importante é que você entenda onde está o vazio e aonde está o cheio, porque é essa aí que vai ser a sua solução. E aí agora a gente vai para o segundo ponto, a gente achar também outro elemento pequeno para você começar a entender essa construção de marcenaria. A gente vai para o rodateto. Esse rodateto daqui nada mais é do que um rodapé colado no teto. Eu, no início da minha carreira, eu desenhava essa peça daqui na mesma espessura que eu estava desenhando o montante. Ou seja, se aqui tinha 3 centímetros, aqui tinha 3 centímetros, eu colocava 3 centímetros aqui. E aí, algumas situações não passaram despercebidas, mas quando eu comecei a ter um pouquinho mais de liberdade e conhecimento com alguns marceneiros, eles começaram a me dar um feedback mais refinado, do tipo, eles começaram a contar realmente tudo o que estava acontecendo para mim. E aí um deles falou para mim o seguinte: Gabriela, tem como a gente engrossar a parte de cima do rodateto? E aí, primeira reação que eu tive, eu falei assim, não. Aí ele falou assim, mas por quê? Aí eu falei assim, porque eu não quero. Ó a resposta, né? Igual criança mimada. Não quero. E aí ele falou bem assim, mas eu acho que é importante. Aí eu falei assim, por que que é importante? E aí vai uma dica que a gente tem que ficar mais atenta. Não é sempre que a gente chega na obra e o forro, o teto, a laje, ela tá no prumo, no esquadro, ou seja, ela tá reta. Pode ser por uma questão da queda do piso, pode ser por erro também, né, de instalação, vários motivos. A certeza é que esse armário todo, ele tem que encostar do piso até o teto. E dá desnível, não vai estar na mesma altura. E é coisa de milímetro, tá? 1 milímetro de um lado ou 2 no máximo. E aí, se você usa uma espessura de rodateto muito fina, dependendo desse desnível, fica muito nítido que tá torto o teto. Mas só que não é o teto que fica parecendo torto, é a sua marcenaria que vai no final ficar parecendo torta. Então, ele pediu para engrossar o rodateto para que esse desnível de milímetros ficasse menos perceptível. Então, quando você engrossa um pouco mais aqui no rodateto, mesmo que o forro em cima tenha um desnível, né, assim, ele vai desbastar, e ele desbasta isso no local, né, na instalação, ele vai desbastar e a gente não vai perceber. E aí, por quê? Se eu tenho a distância da minha porta para o forro é só 3 centímetros, se você tira meio centímetro em uma, eu percebo que aqui tem 3 e aqui tem 2,5, que a distância da porta do forro fica muito nítida. E aí, se eu coloco ela mais larga, eu não percebo isso. Então, dica, faz pelo menos 4. Eu já coloco um forro, assumo que ele vai ter um forro maior, um rodateto maior, para me dar essa tranquilidade, essa mobilidade, porque eu não posso garantir que a obra vai estar no esquadro, que vai estar perfeita e que vai dar tudo certo. Eu tenho que permitir, né, oferecer para o marceneiro essa mobilidade para ele, essa flexibilidade, para que o resultado final fique bem feito. Não é questão que o marceneiro errou, não, tá, gente? É questão da obra. A gente é o último a entrar, né? A marcenaria é a última a entrar. Então, não adianta, ninguém vai refazer um forro por conta disso. A gente tem que resolver na marcenaria. Então, essa é a primeira dica do rodateto. E aí, o rodateto, ele é o mesmo detalhe do rodapé, só que invertido, né? Ele vai ser ao contrário. Aqui está o forro e, geralmente, ele sempre é assim, tá? Ele nunca, pelo menos eu nunca, né? Coloco a espessura dele aqui. Eu sempre escondo a espessura porque não faz sentido eu colocar, a não ser que eu esteja fazendo uma proposta que eu precise da espessura sendo vista aqui em cima. Se não for assim, eu não faço. E esses detalhes, eles são detalhes que fazem parte do meu desenho.
Então, quando eu desenhar e representar aqui em cima, por dentro, eu vou representar apenas uma linha. Quando embaixo, no rodapé, eu posso ter uma representação de 2 linhas. Então, essa é a diferença, né, quando a gente está representando as partes, que no caso, rodapé e roda-teto. E assim como o rodapé tem um vazio aqui embaixo, o roda-teto tem um vazio no forro. Então, isso também pode nos auxiliar em muito. Já passei por uma situação que o forro, esse roda-teto da marcenaria me ajudou. E me ajudou porque um apartamento que tinha muitas vigas e a gente precisava passar uma tubulação de climatização, né, de ar-condicionado. E, obviamente, que eu não podia furar a viga. Não permiti que furassem a viga. E como no lugar que eles precisavam passar ia entrar um roupeiro, né, um roupeiro bem grande, eu sabia que eu tinha essa caixa, essa mobilidade. Porque isso daqui é pouco, tá, gente? É tipo, geralmente, trabalho com 5 centímetros, 4, 5 centímetros. E uma tubulação de ar-condicionado, ela tem 3 centímetros, né? A gente tinha o forro, tinha laje, tinha o forro, tinha o armário, e abaixo do armário tinha esses 4 centímetros ainda de folga que vinham daqui. O que eu pedi para eles fazerem? Eles contornaram a viga por baixo, subiram com a tubulação, passaram a tubulação toda externa na parede, para sair na outro lado da parede pelo forro. Só que eles, para contornar, eles precisaram usar esse espaço daqui da marcenaria. Que quando eu cheguei na obra, o pessoal estava doido, porque eles não tinham a noção, o conhecimento desse armário, dessa possibilidade. E aí eles estavam já quase furando a viga quando eu cheguei na obra. Aí eu falei assim, de jeito nenhum, pode passar aqui que vai entrar o armário, eu escondo na marcenaria, pode fazer. E eu fiz essa questão desse ar-condicionado, fiz para outra. A gente, em 3 lugares dentro da mesma casa, eu usei a marcenaria para esconder a tubulação de água quente de ar-condicionado. Na mesma casa. Para passar a parte elétrica, eu não preciso nem dizer que eu também fiz, né? Mas, assim, o mesmo apartamento. A marcenaria me salvou e salvou os donos do apartamento, assim, de uma forma absurda. Então, gente, conhecer esse espaço daqui salva a gente em muita situação. Porque eu consigo ter essa mobilidade. Apaguei aqui porque eu quero mostrar para vocês como que essa solução do ar-condicionado aconteceu. Que ela vale da gente mostrar. Eu vou representar em corte. Na verdade, a gente tinha lá uma laje, tá? Uma laje. E aí a gente tinha o forro e a parede. E uma viga aqui, tá? E o meu armário ia entrar aqui. E aí eu peguei a tubulação, ela fez isso para ir para lá. Porque eu tinha esse espaço aqui, ó, de armário. Isso daqui estava solto. Então, essa foi a situação que eu organizei. Que a laje, né, ela vem para cá e tal. Então, o ar-condicionado, ele veio para cá. Então, a marcenaria por dentro, né, a do avesso, ela é assim que ela funciona. Eu quero dar um exemplo, que é o mais clássico de todos, que é como a marcenaria se encaixa, como a gente representa ela em bancada, seja ela de cozinha, de armário, etc. Voltamos com o quadro todo limpo. Bom, marcenaria, como eu falei, a parte ela é construída. Granitos, a gente não fura granito. Começa por aí, tá, gente? Então, a marcenaria ela vai ser fixada na parede, mas ela precisa vedar o contorno, fazer o tamanho do granito. Então, vamos lá, como é que isso funciona? Você tem uma bancada que é isso aqui, vamos supor, né? Desse tamanho, vamos supor, aqui. Isso daqui é a tua bancada. E aí você vai colocar armário aqui. Quando você olhar de frente, você tem a sua bancada
E aí você tem piso. Eu gosto sempre de fazer suspenso, né? Aqui é o piso, tá? E como é que você vai fazer isso? Lembra do armário? Eu tenho uma base, eu tenho outro montante, e eu tenho essa aqui lá em cima. Gente, os elementos são sempre os mesmos. É montante. No caso aqui está suspenso do chão, mas como no armário, no caso anterior, isso daqui seria o rodapé, o rodateto e os montantes laterais. Só muda o local que você está aplicando, tá? E assim como é o raciocínio do forro, essa parte de cima eu sempre coloco ela mais larga, no mínimo 3 centímetros. A de baixo vai depender da estética que eu tô querendo. Então aqui a gente não vai entrar nesse parâmetro, nesse mérito, mas a gente vai representar como sendo básica. Só que aqui sempre eu coloco maior. E aí quando você olha assim, você acha, você tá vendo isso aqui, você tá vendo uma frente. Mas essa frente, ela não tem essa espessura toda até a profundidade da parede. Vamos supor que aqui você vai ter gavetas. E vai ter portas. Tá? Vamos supor que você vai fazer isso. Como é que isso daqui vai representar por dentro? Se eu fizer um corte aqui, eu vou ver isso aqui, ó. Eu vou ter a minha bancada, tá? Minha bancada de granito. E essa cozinha daqui, essa peça daqui, ela vai estar aqui, ó. Ela é só isso. E aí a minha porta acontece. Você entende que ela não acompanha a profundidade toda da nossa bancada? Eu vou utilizar, ela é só a frente. Ela é fixada exatamente aqui, ó. Eu vou usar... Peraí, deixa eu acertar essa linha aqui. Eu vou usar isso daqui, eu vou desenhar tracejado aqui, essa espessura. Então, essa aqui é a bancada, aqui é onde vai pegar essa linha daqui da porta, e esse tracejado aqui é o montante. E o montante faz isso. Entenderam? Então, essa parte daqui, ela é só essa espessura. Ela é essa espessura aqui. Que virada de frente vê isso. Então, essa é a construção sempre para bancada. Ou para painel. Ou para quando você tem um armário que você tem montantes no meio. E que você não precisa dividir internamente. É diferente quando você quer que o armário por dentro seja todo livre. Mas as portas você precisa dividir. Então, quando isso acontece, você acaba tendo um montante principal, com uma porta principal, e você tem outros montantes menores, onde você vai e coloca a sua porta. É assim que você representa. Se fosse um armário que você precisasse que ele fosse até o final, aí a representação é normal até aqui. Mas o que isso me ajuda a entender? Às vezes, você tem um item no meio do caminho aqui que impede você de colocar o montante inteiro até aqui. Como isso daqui. Eu tenho a espessura da cuba aqui, então como é que eu vou colocar um montante que passa aqui embaixo? Então, mas a porta na frente precisa ser dividida. Então, quando eu sei que a construção da marcenaria é dessa forma, que eu posso colocar uma peça pequena, fixada, nessa parte e nessa parte, só para fazer a porta bater, lembra que eu falei que a porta tem que bater? Né? Ela tem que ter aonde encostar para fazer a vedação e para ela chegar até o final? Essa peça, ela está fazendo essa função. Então, quando eu sei que eu tenho essa possibilidade, eu consigo resolver as situações, eu consigo criar as divisões internas. Porque se eu propuser uma
um MDF, né, um montante desse tamanho aqui, o marceneiro vai, no mínimo, me chamar de doida, porque ele não vai suportar. Então, mas se eu tenho a bancada inteira, né, aqui, e eu quiser só colocar porta, e aí eu posso botar só porta, tá, gente? Eu quiser fazer isso aqui para colocar porta, eu posso. Porque ele vai ficar ali na frente, dali para trás, quando eu abrir essa porta, essa porta, essa porta, aqui dentro é tudo uma coisa só. Gaveta eu já não posso fazer isso, porque eu tenho que ter uma lateral e outra para colocar as corrediças e fazer elas correrem. Não posso ter corrediça só de um lado, senão ela fica capenga. Mas quando é porta de abrir, eu posso. Então, se eu sei como a marcenaria é construída, como ela é do lado avesso, que existem essas possibilidades todas aqui para eu poder desenvolver, para eu poder brincar, para eu achar esses buracos, eu consigo resolver e dar a estética que eu quiser. Eu consigo colocar da maneira que for melhor para o meu cliente e para o meu projeto, porque a gente consegue produzir. E isso é produzir marcenaria executável. Eu, usando essas técnicas, esse conhecimento, eu vou garantir que aqui o meu desenho vai ser feito e que vai encantar. Mas se eu não sei, eu faço uma marcenaria tão showroom, tão lugar comum, que é sem graça demais. Então, isso daqui é o início do projetar marcenaria. Isso daqui é o que a gente precisa de começo para poder soltar a nossa imaginação, para poder começar a criar, para a gente poder soltar e fazer aquilo que a gente está imaginando e idealizando. Com isso daqui, a gente não fica refém, a gente decide por nós mesmos. Então, isso daqui é a técnica, é a marcenaria por trás, é a marcenaria pelo lado avesso. E eu espero que tenha ajudado você a compreender como é esse processo e iniciar esse processo. Não é só isso, isso é só o início, tem muito mais. Ela é muito mais ampla, muito mais vasta e existem muitas situações e muitas possibilidades da gente construir e fazer um projeto de qualidade. Bom, o vídeo de hoje era isso e eu espero você na próxima semana com mais uma Marcenaria 4 Passos.